Bem-vindo ao livro de Abacuque, uma jornada pela fé e pela compreensão divina. Este profeta antigo nos leva a refletir sobre a vida, enfrentando dúvidas e buscando respostas junto a Deus. Nas páginas deste livro especial, Abacuque nos fala de suas preocupações e questionamentos a Deus. Ele nos guia por um diálogo profundo entre o homem e o Criador, explorando as complexidades da fé e mostrando como encontrar esperança mesmo nas situações difíceis. Ao ler as palavras de Abacuque, somos convidados a pensar sobre nossas próprias perguntas e a buscar compreender os planos de Deus para nossas vidas. Este livro não é apenas uma história antiga, mas uma oportunidade para refletir sobre nossa relação com o divino e encontrar significado nas incertezas da vida. Abacuque nos ajuda a enxergar além das dificuldades, oferecendo uma luz espiritual para quem busca entender o propósito divino em meio aos desafios diários. Suas palavras poéticas são como uma bússola, orientando-nos em nossa jornada espiritual. Portanto, convidamos você a explorar as mensagens atemporais deste livro, onde a poesia profética de Abacuque ressoa como um chamado para desafiar nossa fé e inspirar a busca por significado em cada capítulo da vida. Abacuque capítulo 1. 1. O peso que viu o profeta Abacuque. 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei em violência, e não salvarás? 3. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. 4. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. 5. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. 6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. 7. Horrível e terrível é, o dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. 8. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. 9. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental, e reunirão os cativos como areia. 10. E escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra, e as tomarão. 11. Então muda a sua mente, e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. 13. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? 14. E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? 15. Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredoura, por isso ele se alegrará e se regozijará. 16. Por isso sacrificará a sua rede, e queimará incenso à sua varredoura, porque com elas engordou a sua porção, e engrossou a sua comida. 17. Porventura por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Abacuque capítulo 2. 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. 2. Então o Senhor me respondeu, e disse, descreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará, ou se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, ou mais o justo pela sua fé viverá. 5. Tanto mais que, por ser dado ao vinho é desleal, o homem soberbo que não permanecerá, porque alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá, vai daquele que multiplica o que não é seu.
Até quando, e daquele que carrega sobre si dívidas? 7. Porventura não se levantarão de repente os teus extorqueadores, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo? 8. Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência feita à terra, à cidade, e a todos os que nela habitam. 9. Ai daquele que, para a sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. 10. Vergonha maquinaste para a tua casa, e destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. 11. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. 13. Porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas à bebida o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. 16. Serás farto de ignomínia em lugar de honra, bebe tu também, e se como um incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. 17. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens, e da violência feita à terra, à cidade, e a todos os que nela habitam. 18. Que aproveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu o seu artífice? Ela é a imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. 19. Ai daquele que diz ao pau, dá corda, e à pedra muda, lhe desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque capítulo 3. 1. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi-a viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, ó na tua ira lembra-te da misericórdia. 3. Deus veio de Temã, e do monte de Parão Santo, Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. 4. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. 5. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. 6. Parou, e mediu a terra, o olhou, e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. 7. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos, e nos teus carros de salvação? 9. Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Selá. Tu fendeste a terra com rios. 10. Os montes te viram, e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. 11. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. 12. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. 13. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. Selá. 14. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas, eles me acometeram tempestuosos para me espalharem, alegravam-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. 15. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim, no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado.
18 Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. 19 O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda.